Olá galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aula de exercício referente à aula 38, onde eu abordei o conceito de função inversa. Então aqui eu trouxe um exercício com apelo gráfico, é um exercício rápido para a gente só pegar lá os principais conceitos vistos durante a videoaula. Uma coisa que você vai perceber, se você voltar lá no videoaula, é que uma função ela é inversível se somente se ela for objetiva. E analisar a objetividade, ou objetora no caso, né? E analisar essa característica via gráfica é muito fácil. Porque o gráfico ele já lhe dá basicamente a imagem, né, que é um negócio um pouco chato de se calcular de uma função, né, e fica tranquilo, já lhe dá também a característica quanto à injetividade, né, então assim, sobre a injetividade é bem tranquilo. Então o que ele fala? Ó, classifique em invertíveis ou não as funções cujos graus são dados a seguir. Então, para uma função ser invertível, ela tem que ser bijetora. Poxa, essa aqui já falha de cara na injetividade. Então, essa aqui é não injetiva. Logo, conclui-se daqui que ela não é, ou seja, que f não é invertível. Certo? Rápido. Aqui eu tenho uma reta, né? Como ele não botou limitantes, provavelmente essa reta desce indefinidamente, sobe indefinidamente. Então, assim, beleza. O contradomínio dela, perceba que aqui, gente, eu já fui logo onde falhava, tá certo? Não precisei nem analisar sobre a objetividade, porque o contradomínio aqui é R, e ela, né, ela não pega todo R, ela só pega do vértice para cima. Mas assim, pode ter mais de um motivo para ela não ser inversível. Eu estou analisando só o mais rápido aqui. Agora, observe esse caso aqui onde ela é. Observe que o contradomínio da minha função, ele é R, mas ele é também igual à imagem. Por quê? A imagem da minha função é toda a projeção. Essa reta, embora isso aqui é meio ilusório, é porque, como ela vem muito perto aqui, não teve como descer. Mas a imagem aqui, por ser uma reta, ela continua descendo indefinidamente, então vai ter alguém aqui no X que vai se corresponder, por exemplo, com esse cara aqui e tal. Então, a imagem dela é R também. Então, beleza, até aí tudo bem. E passando-se retas horizontais, ó, eu percebo que a minha função intersecta essas retas horizontais em apenas um ponto. Então ela é injetiva também. Ou seja, aqui não. É isso, né? O EX também pode ser contado como uma reta. Ou seja, ela também vale a propriedade, então tem a primeira e tem a segunda, que é que se x1 for diferente de x2, isso implica necessariamente que a f de x1 é diferente da f de x2. Então ela é bijetiva. Sendo sobrejetiva e injetiva, ela é bijetiva, logo G é invertível. Certo? Então veja que é um exercício rápido. Eu podia justificar por escrito, deixar ele um pouco mais extenso, mas assim, vamos pegar logo a ideia. Olhou, viu o que é, viu se não é, mata logo. Aqui, minha função aqui ela vai de 0,1 domínio a 0,2 contradomínio. O que eu tenho que analisar? Analisar a imagem dessa função primeiro. Então, observe que a imagem também vai do 1 até o 2, ou seja, o contradomínio é igual a 0,2, quer dizer, vai do 0 até o 2, desculpe, né? Eu acabei me atrapalhando aqui falando errado. Do 0 até o 2, que é igual à imagem. Então, a primeira condição está ok. E a segunda condição também está ok, porque se eu passar retas horizontais, ó, eu só corto o meu gráfico em um ponto. Quer dizer, todo elemento aqui tem só imagem única. Então a condição 2 também, né, que diz que se x1 é diferente de x2, implica que f de x1 é diferente de f de x2, também está satisfeita. Então, eu digo que H é invertível. Tá certo? Exemplo D. Eu tenho uma função que vai do menos 1 ao mais infinito, no conjunto 0 mais infinito. Então, o contradomínio aqui meu é isso. Então, ó, perceba que a primeira condição minha já dá problema. Por quê? O meu contradomínio vai do 0 até o mais infinito, mas minha imagem ela só vai do 1 até o mais infinito. Ou seja, o contradomínio, que é 0 mais infinito, é diferente da minha imagem, que é 1 mais infinito. Né? Que é a minha imagem. Então, ela não é
o quê? Inversível. Por quê? Porque ela não é bijetiva. Em uma função inversível, se somente se ela for bijetiva. Ou seja, há uma equivalência entre a palavra bijetividade, ou bijetora, e inversibilidade de uma função. Então, R não é invertível. Perceba que pelo gráfico é ó, rapidamente você faz. E aqui? Olha, aí eu analiso o seguinte. Qual é o meu contradomínio? É R. Qual a minha imagem? Eu não sei se é igual ou diferente, estou botando aqui igual, mas qualquer coisa eu corto. A minha imagem, isso aqui é uma reta. Como ela não foi postas limitantes, como esse caso aqui, ó, por exemplo, aqui essa função não sobe nem desce definidamente porque ela morre aqui. Fica bem claro isso. Mas essa aqui não. Então, minha imagem é todos os pontos que são contemplados nessa reta. Se eu botar uma lanterna por aqui, uma por aqui, eu vou ter sombra em todo o eixo Y. Então, meu contradomínio também é igual à minha imagem. Então, minha condição 1 está satisfeita. E minha condição 2? Passando-se retas horizontais, ó, eu vejo que essas retas só cortam minha função em um ponto. Quer dizer, a condição 2 também está satisfeita, que esse x1 é diferente de x2, e isso implica que f de x1 também é diferente de f de x2. O que, por exemplo, não ocorreu no primeiro caso. Né? Ela não foi sobrejetora, logo, não é bijetora, então. Quer dizer, não, sobrejetora não. Ela também não é sobrejetora, mas ela não foi injetora. Tá certo? Aqui ela foi os dois, ela foi ambos, sobrejetora e injetora. Então, esta função aqui, só apagar aqui, ela é inversível. Ou seja, S é invertível. Tá certo? Isso até aqui, né? Se você continuar aqui com a retinha, naquela dá uma quebrada, né? E essa? Essa aqui é interessante, ó. Qual é meu contradomínio? Condição 1. O contradomínio é o 3. Que é igual também a minha imagem, né? Óbvio que eu só tenho 3 como imagem. E aí? A pergunta é, então essa função, será que ela é inversível? Será que não é? Só que quando chega na condição 2, meu amigo, aí dá problema total. Porque se eu passar uma reta exatamente sobre essa reta, ela toca em todos os pontos. Se você não entendeu isso, é só você analisar, por exemplo. Se eu pegar 0, é diferente de 1. 0 está aqui e 1 está aqui. Mas isto não implicou que a f de 0 fosse diferente da f de 1. Na verdade, elas são iguais. Ó. 0 é diferente de 1, mas f de 0 é 3 e f de 1 é 3. Ou seja, ela não foi injetiva. Em particular, peguei 2 exemplos quaisquer. Aqui fica um pouco difícil de enxergar, porque quando eu passo a reta aqui, eu passo ela exatamente sobre a função toda. Então, na verdade, essa função aí não tem nada de injetividade. Na verdade, todo mundo é mandado no mesmo cara. Então, como é que, todo R foi mandado no 3. Quando eu vou inverter isso, eu tenho que todo 3 é manda em todo R. Quer dizer, o 3 ele tem infinitas imagens no que poderia ser a função inversa. Então, ela não admite inversa. Então, essa T, aqui é T, viu, gente? Eu botei F, mas aqui é T. Então, essa T não é invertível. Tá certo? Então aqui tem uma porção de exemplos gráficos interessantes para você entender a equivalência entre injetividade, entre bijetividade, ou a função ser bijetora, e ela admitir inversa. É uma equivalência. É como se você essencialmente estivesse dizendo praticamente a mesma coisa. Dizer que uma função é inversível seria o mesmo que dizer que ela é bijetora. Ou dizer que uma função é bijetora é o mesmo que dizer que ela é invertível. Então, quando você estudou lá atrás os conceitos anteriores, você vai perceber que, basicamente, você já estudou função inversa lá. Então aqui você só vai dar uma arrumada, fazer algumas continhas, tá certo? Desenhar um gráfico, resolver algum problema algébrico, mas de modo geral, a ideia de se é ou não inversa, se admite ou não uma inversa a função, tá lá na aula, que eu falei de injetividade, sobrejetividade e, posteriormente, bijetividade. Então, é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.